Começando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou Mauli Botany e hoje eu vou dar uma de coach. Então se ajeita aí na sua poltrona, na sua cadeira, que vai começar e vai ser legal. Você já ouviu a expressão no pain, no gain? Literalmente, sem dor, sem ganho. Ou seja, sem esforço não há resultado. Se você quiser ficar em forma, você precisa sair aí do seu sofá, porque assistir televisão deitado no sofá todo dia não vai resolver o problema. Você vai precisar se exercitar. Se você quiser ficar saudável, você não pode comer porcaria todo dia. Você precisa seguir uma dieta. Aí no fim de semana, você chuta um pouco o pau da barraca, sai da sua dieta, mas precisa seguir alguma dieta. Ninguém chega à excelência sem dedicação. Eu garanto a você que um violinista, uma violinista de uma orquestra estuda e pratica muito mais do que alguém que está começando a aprender a tocar o instrumento para manter aquele nível de performance. E com o inglês não poderia ser diferente. Não há fórmulas mágicas. Nada vai acontecer da noite para o dia. Isso não quer dizer que vai ser super difícil, vai ser horrível, vai ser desagradável. Não. O que você precisa é de um método lógico e prático, algo que faça sentido. E agora, você que me acompanha sabe que o meu foco é sempre trabalho, é ajudar você a trabalhar inglês no prazo mais curto possível. Um método de inglês bom, lógico e prático tem que explicar de uma maneira simples e prática para você e tem que estar ligado às suas atividades. Você tem que trazer suas atividades do trabalho para a aula. Aí, se depois de 4 meses que você está estudando inglês, se você ainda não entende nada, há 2 possibilidades. Ou você não estuda coisa nenhuma, ou o método com o qual você está estudando não está funcionando. Porque um bom método, em 4 meses de aula, vai te ajudar já a ler e-mails, ler um relatório. Lógico que não fluentemente, você vai encontrar dificuldades. Tudo é gradativo. Mas já vai te ajudar. Você vai até começar a escrever e-mails, pede ajuda de um colega para checar o que você escreveu, mas você começa a funcionar em inglês e a resolver problemas para a sua empresa. Esse que é o ponto-chave. Pensando nisso, para te trazer resultados rápidos e resultados concretos num prazo curto de tempo, eu vou trazer para você uma estratégia de 4 fases. E eu garanto a você que se você seguir essas 4 fases, seguir essa estratégia, você vai ter resultados. É impossível, a não ser que você não estude nada. Então, lógico, quando a gente fala em estudar inglês, aprender inglês, pressupõe-se que você vai ter algum esforço, né? Fase 1. Tempos verbais. Você que tem me acompanhado já me ouviu falando sobre isso umas 200 vezes e vou continuar falando. Os tempos verbais são responsáveis pela ação. Sem conjugar tempos verbais, nada acontece. Você só tem um monte de palavras flutuando no ar. Para você explicar um processo, alguém negociar preço, contrato, para você conversar com alguém, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu gerente, seja lá com quem for, você precisa conjugar tempos verbais. Todos os tempos verbais. É a primeira coisa que você deve fazer. E eu sei que os métodos convencionais não fazem isso. Você não pode estudar com livros convencionais. São esses que têm inúmeros livros, divididos em lições, com todo o conteúdo já lá definido. Fuja desses livros. Você, primeira fase, aprender todos os tempos verbais. Essa base vai te dar a alavanca para você aprender inglês. Vai acelerar esse processo imensamente. Fase 2, gramática. Esqueça esse papo que estudar gramática é chato. É chato porque você está estudando errado. Estão te ensinando errado. Gramática tem que ser ensinada de forma prática que atenda às suas necessidades. Outro papo que eu ouço muito é que para aprender inglês, se você estudar gramática, estudar regras, não funciona. Você tem que aprender inglês como uma criança nativa, naturalmente. Isso não funciona porque se você é adulto, você não aprende mais como criança e nem criança aprende como adulto. É só pesquisar, você vai ver que eu estou certo. Portanto, quando você tem os tempos verbais, consegue conjugar tempo verbal e você entende o funcionamento do idioma, tudo muda para você. Então,
tempo verbal e gramática. Vai por mim. Fase 3, vocabulário. É outra coisa que assusta as pessoas, porque existem trilhões de palavras. Mas, de novo, nós estamos falando de trabalho, de carreira. Portanto, você tem que ter, para começar a funcionar em inglês na sua empresa o mais rápido possível, você precisa de um vocabulário básico de inglês e aí conhecer a maior parte do vocabulário corporativo, desse meio que você está, e o vocabulário técnico da sua área de atuação. Então, dominando. Como é que você faz isso? Faz um mapeamento, anota tudo no documento e revise sempre até você perceber que você gravou pelo menos a maior parte desse vocabulário técnico. Então, com conhecimento dos termos verbais, com conhecimento gramatical e o vocabulário da sua área, você começa a funcionar. Você começa a participar de uma reunião, ainda timidamente, mas a sua liderança vê que você está caminhando, está melhorando. Isso já é o suficiente para as pessoas apostarem, continuarem apostando em você. Fase 3, melhor dizendo, fase 4, a 3 já foi, é pronúncia, fonética. Nesses mais de 25 anos de ensino de inglês, pouquíssimas pessoas que me procuraram tinham uma pronúncia boa, o que me leva a crer que a fonética, pronúncia, né, não é reforçada durante a sala de aula, durante as aulas. Portanto, pronúncia fonética essencial. Existem regras de fonética. Basta você estudar que você vai acelerar esse processo. Dá para aprender, para melhorar a sua pronúncia só assistindo a filmes, ouvindo podcasts? Dá, mas geralmente para as pessoas que amam o inglês, fazem isso, tem um envolvimento muito intenso com o idioma e prestam muita atenção. A maioria das pessoas não é apaixonada por inglês, trabalha bastante, até os que são apaixonados, mas trabalham o dia inteiro, chegam em casa, tem família, tem que ir na academia, tem que caminhar, estão fazendo pós, alguns fazem, fazem faculdade. Então a vida das pessoas geralmente é uma vida ocupada. Portanto, para você acelerar esse processo, você deve estudar as regras de fonética, né? E aí pedir para o seu professor para ele sempre te cobrar. Quando você for fazer leituras, quando você estiver falando, se você pronunciar errado, você tem que ser cobrado. Mas com essas regras, você consegue encontrar o seu caminho. Lógico que há exceções. Toda regra sempre tem exceção. E você acaba aprendendo as exceções também, tá? Então, a pronúncia faz uma diferença muito grande, inclusive porque você também melhora o seu listening. Você tem uma pronúncia melhor, as pessoas te entendem e você acaba entendendo melhor o que as pessoas te dizem. Vamos revisar? Fase 1, aprender todos os termos verbais o mais rápido possível. Fase 2, gramática, que são as regras que ditam como as coisas funcionam no idioma. Vocabulário da sua área. Você domina rapidamente, basta mapear e estudar. E fase 4, pronúncia, para que as pessoas entendam o que você diz para elas. E você não precisa falar exatamente como nativo, né? Basta você pronunciar corretamente as palavras, sem aquele sotaque perfeito, mas você funciona muito bem em ambiente de trabalho, apenas pronunciando as palavras corretamente, tá? Então não tem pressão para você falar exatamente como nativo. A não ser que você queira muito, você pode conseguir. Legal? Siga essa estratégia que eu sei que ela vai dar resultado. E a estratégia do Overdrive. Se você quiser conhecer melhor como funciona o Overdrive, é só entrar em contato comigo. Legal? E a gente se vê.